Fala galera, beleza? Bem-vindo ao meu canal Automatize com Arimatea Lima e no vídeo de hoje mais uma dica de projeto quentinha aí para vocês aprenderem e evoluírem cada vez mais aí nos seus projetos de RPA. Vou explicar para vocês aqui o contexto. Eu tinha um projeto, tá, que eu tinha que fazer a seguinte etapa. Eu tinha um relatório 1, assim como esse, e tinha um relatório 2. E eu deveria fazer a seguinte situação. A regra consistia o seguinte, eram duas regras. Regra 1. Se a forma de pagamento for nota fiscal, você não precisa fazer nenhuma verificação aqui no relatório 2 e já pode entender como deve ser aprovado automaticamente. Mas, se a forma de pagamento for depósito em conta, você precisa pegar o código desse cliente e neste segundo relatório, nesta coluna cliente, e verificar se ele existe aqui. Se ele não existir, significa dizer que esse cliente não possui nenhuma pendência financeira e que você também pode aprovar ele automaticamente. Mas caso ele exista, você vai obter o código dele aqui para o relatório e para os que existe código, você vai entender que esse cliente possui algum tipo de pendência financeira e não vai marcar aqui como opção de aprovação automática. Aqui está feito no Excel, mas a gente vai aprender aqui a como fazer isso com o RPA. O Excel aqui diz o seguinte, só explicar para vocês a fórmula, para a gente não gastar muita energia nisso, que não é o nosso foco, mas a fórmula diz o seguinte, ó, se a coluna E2 for igual à nota fiscal, você já coloca aqui a aprovação automática. O restante da fórmula diz o seguinte, corresponde, se A2, que é exatamente essa linha aqui, lá no relatório 2 existir, você traz o código aqui para mim. Mas se não existir, significa dizer que você pode aprovar automaticamente. E aí, você traz aqui a aprovação automática e as demais etapas do projeto, era exatamente isso, era consolidar esses dois relatórios, depois fazer uma filtragem nele, entender quais são os que tiveram o resultado como aprovação automática e seguir a vida em diante. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer o nosso robô fazer essa mesma análise, a gente vai descobrir agora como é que a gente faz isso. Deixa eu dar uma olhada aqui na pasta, tem muitas pastas aqui abertas, vamos aqui a pasta, ok? Aqui é a pasta onde está o arquivo. Bom, com o iPath Studio aqui aberto, eu vou fazer da seguinte maneira. Vamos trazer o Canvas aqui para a gente deixar tudo documentado o que a gente está fazendo. Trago uma sequence. Nessa sequence aqui eu vou colocar ler arquivo de propostas. Vou colocar aqui, ler arquivo do relatório 1. Relatório 1. E aí aqui a gente vai procurar uma atividade read range. Vamos pegar ela, vamos trazer ela para cá. A gente precisa informar qual é o caminho do nosso arquivo. Aqui está o caminho do meu arquivo. Volta aqui para o iPath. Clica na pasta. Coloquei aqui meu arquivo. E ele está perguntando para mim aqui, qual é o nome da planilha? O nome da planilha é essa daqui, ó, relatório 1. Vou copiar aqui, vou voltar para o iPath, aspas duplas, e vou colocar aqui, ó, relatório 1. Vou informar que possui cabeçalhos, aliás, já está informado, e aqui eu vou criar uma tabela de dados. Ctrl K, ou clique aqui no sinal de mais, criar variável, tt, relatório 1. Ok. E agora a gente precisa fazer a mesma coisa aqui para ler o relatório 2, né? O que a gente vai fazer? Simplesmente a gente vai copiar essa sequence, Ctrl C, Ctrl V aqui embaixo e vai trocar. Ler relatório 2. E aí a gente só vai colocar o número do relatório, que é o 2 aqui, para demonstrar que para evidenciar, na verdade, que a gente está lendo aqui esse segundo relatório. Ok? Então, esse é o nosso primeiro passo. E é o que a gente vai ter que fazer agora? A gente vai recolher aqui para ficar menorzinho. Vamos trazer aqui uma nova sequence. Nova sequence, troca para cá, ok. E aqui a gente vai filtrar as linhas que a forma de pagamento é, deixa eu dar uma olhadinha, lembrar aqui, nota fiscal. Volta para cá.
nota fiscal. Para fazer isso, o que a gente precisa fazer? Vai procurar uma atividade aqui chamada Filter Data Table. Trouxemos ela para cá. E aqui ela me pergunta o seguinte. Bom, passa para mim aqui qual a tabela de dados que você quer filtrar. A tabela de dados que eu quero filtrar é exatamente essa daqui do relatório 1 que a gente acabou de criar. Então, ó, DT, relatório, DT, opa, vamos voltar aqui, ó. Não está aparecendo aqui para mim, simplesmente clica aqui, ó. Vem aqui em variáveis e troca aqui o escopo, que só existe aqui dentro dessa sequence, a gente vai colocar para ele aparecer em toda a nossa automação. Clica no 2 aqui também, e também vamos colocar aqui na main sequence. Ok. Vamos deletar aqui porque foi duplicado. Ok, isso. Vamos clicar aqui. Relatório 1, relatório 1. Vamos dar uma olhadinha aqui, com mais calma. Relatório 1. DT, relatório 1. Ok, onde é que ele existe? Variáveis, main sequence, certinho. DT, relatório 2. Vamos ver o que eu fiz aqui. Olha aí que coisa maravilhosa. Ctrl C, Ctrl V. Apaga. Acabou fazendo aqui uma cópia errada, né? Vamos criar uma outra variável. DT, relatório 2. Enter. Ok, vamos ver se deu certinho aqui. Variável DT, relatório 2. Trocar aqui para mim sequence. Problema resolvido. Vamos aqui, recolhe novamente. E aqui ele está perguntando: qual a tabela de dados que você quer filtrar? Bom, eu quero filtrar o relatório 1. Certo, você quer filtrar o relatório 1. Você clica aqui em configurar, vou voltar aqui para vocês verem. Clica aqui em configurar filtros. A pergunta é: dentro do relatório 1, o que é que você quer, quais são as linhas que você quer manter? Aí a gente volta aqui para o Excel e diz, ó, na coluna, forma de pagamento. Para cá, aspas duplas, coloca aqui, Ctrl V. Na coluna, forma de pagamento, que foi igual, ó. Vou voltar lá para o Excel, nota fiscal, copia aqui, Ctrl Z, copia aqui, Ctrl C. Aspas duplas, Ctrl V. Se as linhas na coluna forma de pagamento for igual a nota fiscal, quer que você mantenha aqui para mim e você salve isso aqui em uma outra tabela. Clica aqui no sinal de mais, criar variável DT, vou chamar aqui de DT de tabela nota fiscal. Pro Enter. Ok. Então a gente já fez o filtro aqui da nota fiscal. E o próximo passo vai ser adicionar uma coluna aqui na nossa tabela. Né? Vamos voltar para cá. A gente vai adicionar uma coluna aqui, ó. Avaliação RPA. Vamos chamar assim a nossa coluna. Para a gente ver se o resultado da avaliação do nosso robô aqui, da conciliação desse relatório, vai ser o mesmo aqui do que tem da fórmula que foi feita com o Excel. Volta para cá. E aí a gente vai pegar aqui uma outra atividade. ADD column. ADD data column. Traga para cá. E aí eu vou dizer o seguinte, ó. O nome dessa coluna vai ser avaliação RPA. Vamos escrever aqui, ó. Escrever assim, avaliação underline RPA. E aí, passa aqui a tabela de dados, que é a DT nota fiscal, que só tem as linhas com a nota fiscal, que a gente, com a forma de pagamento que é nota fiscal. E eu preciso fazer com que o RPA venha aqui nessa linha e escreva que é a aprovação automática, né? Que a gente não precisa mais fazer nada para as linhas que são nota fiscal. A gente não precisa fazer nenhum tipo de verificação, que é a regra 1. Regra 1, se a forma de pagamento for igual à nota fiscal, pode marcar como aprovação automática. Mas se a forma de pagamento for depósito em conta, que a gente vai já ver como é que se faz isso, a gente precisa ir ter esse segundo relatório e identificar se esse código de cliente existe lá. Se existir, a gente tem que marcar como... Aliás, se existir, ele vai trazer um número, né? E aí a gente vai colocar aqui, possui pendência financeira. Mas se não existir, também coloca aprovação automática. Como é que a gente vai fazer isso? A gente simplesmente vem aqui em um campo dentro da atividade ADD Data Column, que se chama valor padrão. Clica no sinalzinho de mais.
e abrir editor avançado, aspas duplas, e escreve o nome aqui, ó. Aprovação automática. E dá um OK. Pronto, então a gente já resolveu o problema para essas linhas. Agora a gente precisa trabalhar com as linhas referente ao pagamento, que é a segunda opção aqui, que é o depósito. Isso, depósito. Vamos fazer aqui. Vamos recolher aqui pra gente. Vamos pegar uma outra sequence. Traz pra cá. E aqui a gente vai escrever o seguinte: filtrar as linhas que a forma de pagamento é depósito. Como é que a gente vai fazer isso? Mesmo jeito. Filter Data Table. Traz para cá. Clica, arrasta e solta aqui. Qual é a tabela de dados que eu quero filtrar agora? É a DT Relatório 1, que a forma de pagamento é depósito. DT Relatório 1. OK. E agora vamos configurar os filtros. Vamos voltar para cá, para Excel. Copiar aqui a coluna forma de pagamento. Ctrl C. Volta para o iPath. Aspas duplas. Ctrl V. Escrevemos aqui a forma de pagamento. Vou mostrar para você dar uma olhadinha. Aqui, forma de pagamento. Clica no OK. E o próximo passo, marcar tudo que foi igual. Volta para Excel. A depósito. Volta para o iPath. Clica aqui. Aspas duplas, depósito. Então, tudo que foi igual a depósito, eu quero manter e quero que ele escreva para mim agora isso aqui em uma outra tabela de dados. Clique no sinalzinho de mais, criar variável. Vamos chamar essa variável de DT depósito. Depois a gente vai juntar tudo. OK? Enter. Criou a variável. Você clica aqui, criar a variável, que era a opção que tinha antes, escreve e depois dá um Enter para criar a variável. OK. Filtro bonitinho. O que a gente vai fazer agora? Pegar add column e colocar aqui o mesmo nome. Eu já esqueci qual foi o nome que a gente colocou. Vamos voltar aqui para dar uma olhada. E, ó, avaliação RPA. OK. Vamos descer. Nome da coluna, avaliação RPA, e vamos colocar na DT depósito, que foi o que a gente acabou de fazer. OK. Vamos dar uma olhada aqui onde a DT, quando é que está o nível de escopo aqui da DT depósito, variáveis, ó, DT depósito, vamos trocar aqui, ó, para ser em toda a main sequence. E vamos fazer a mesma coisa com a lá de cima, né? Main sequence também aqui, ó, para DT nota fiscal. Senão lá no final a gente não consegue unir essas tabelas, né? E aí voltando para cá, para essa daqui especificamente, eu não posso vir aqui e dizer para ela que ela tem que ser o valor padrão dela, que é a aprovação automática, né? Não posso, porque é exatamente essa análise que eu tenho que fazer agora. Que é o que diz a nossa regra 2 aqui, ó. Se a forma de pagamento for depósito, verifica se o cliente, o código do cliente, não possui pendências financeiras. E isso significa dizer, é pegar esse código e saber se ele existe nessa planilha aqui, nessa coluna. Se ele existir, vou pegar um exemplo aqui, vamos pegar esse código aqui. Ctrl C. Filtra aqui, vem para cá, vamos aqui, dados, filtros, colocar o código aqui, ó, Ctrl V, opa, não copiou, vamos voltar para lá, Ctrl C novamente, acho que agora foi, filtro, ó, se existir, significa dizer que este cliente possui pendência financeira e não deve ser aprovado automaticamente. Mas caso não exista, a gente tem que ter aqui também escrevendo como aprovação automática quando for depósito em conta. E aí a grande pergunta é, como é que a gente faz isso? Tá, existem algumas maneiras de a gente fazer isso. Nesse vídeo aqui eu vou gravar a forma 1, e eu acredito que depois eu vou fazer outros vídeos e vou mostrar mais outras duas formas de se fazer isso. A primeira que a gente vai fazendo na unha aqui mesmo, como a gente costuma dizer, que é usando aqui o for each. Depois eu vou demonstrar duas outras formas de se fazer isso, tá? Então vou recolher aqui um pouquinho. Tá ocupando aqui muito espaço da tela. Vamos nós. Sequence. Documentar isso, né? Traga para cá e vamos escrever o seguinte. Avaliar
propostas que possuem pendências financeiras. Como é que a gente faz isso? Muita atenção nessa hora aqui, tá? Para você não se perder aqui com o que eu vou estar fazendo. Primeiro passo, a gente vai usar aqui uma activity chamada ForEach. ForEach Row in Data Table. Cadê? Aqui ela. Ok. O que eu quero fazer? Eu quero pegar, vou bem devagar aqui, ó. Quero pegar esse código aqui dentro do relatório 1. Então, lá em cima, sendo bem didático, indo bem devagar para que você possa acompanhar, eu li o relatório 1, apontando onde estava a planilha e salvei nessa tabela de dados aqui na memória do robô. E aí você escreve aqui, ó, DT, relatório 1. Aí aqui significa dizer a linha atual do relatório 1. Nomear assim para ficar mais fácil. Qual é o meu próximo passo? O meu próximo passo é verificar se esse código existe lá na outra planilha. Então, como é que a gente vai fazer isso? Vou pegar novamente aqui um ForEach Row in Data Table. Vou colocar aqui dentro. E vou dizer o seguinte, ó. Agora eu quero que você leia para mim o relatório 2. DT, relatório 2. E aqui eu vou chamar essa variável de relatório 2, para você entender o que eu estou fazendo. Qual o próximo passo? O próximo passo eu preciso verificar se essa linha está contida na primeira linha do relatório 2 e assim sucessivamente. Então, para fazer isso, o que eu vou fazer agora? Bom, para fazer isso agora eu vou trazer aqui um activity chamado if, que é uma activity para fazer verificações. Trago ela para cá, colo ela aqui. Aliás, trago e arrasto, né? Coloco ela aqui. E aí eu vou fazer o seguinte, olha. A linha do relatório 1, onde a coluna, vou olhar o nome da coluna, código, copia aqui para não ter perigo de errar, volta para cá, código, aspas duplas, tá? Ctrl V. Vou até abrir aqui para ficar melhor da gente enxergar, clica aqui no sinal de mais, ó, abrindo o editor avançado. A pergunta é, a linha do relatório 1 na coluna código, ela é igual, abre parênteses, escreve aqui, current, aí aqui eu estou dando um Ctrl M, ó. Quando eu dou o Ctrl M, ele aparece aqui para mim, senão você escreve o nome da variável, de novo, apaga, current, aqui já está, né, vamos apagar aqui para você ver, ó, current, Ctrl M, ou você escreve o nome completo, ou usa esse atalhozinho aí para poder aparecer aqui e você dizer o que você quer. No caso, eu quero o relatório 2. É igual a linha da coluna do relatório 2, aspas duplas, volta cá para o relatório. Qual é a coluna que eu quero usar? É essa daqui, ó. Volta para cá. O que ele está fazendo, gente? Ele está pegando aqui, ó. Primeiro relatório, linha 1. A linha 1, esse código, existe aqui? Não. Aí ele pega de novo, existe nessa linha? Não. Existe nessa outra linha? Não. Existe nessa outra linha? Não, até acabar essa planilha. Depois ele vai pegar a linha 2, na próxima interação, vai vir aqui no relatório 2 e vai verificar. Existe aqui, existe aqui, existe aqui, e verificar se existe. Se existir, ele vai fazer uma coisa pra gente, que é o que a gente vai mandar ele fazer agora. Salvei. E agora eu preciso fazer exatamente o que eu quero fazer quando ele encontrar, né? Quando ele encontrar, eu preciso que ele atualize aquela coluna que a gente colocou de avaliação RPA. Atividade assign, clica, arrasta, traz ela para cá. E aqui a gente vai colocar a linha, né? Current relatório 1. E aí a gente vai colocar, abre parênteses, vou clicar aqui no sinal de mais para ficar melhor para ver, certo? Ó, aspas duplas, avaliação, acho que foi isso, avaliação RPA. Vamos dar uma olhada aqui, salvar, só para ver se foi esse mesmo nome que a gente deu. Vamos dar uma olhada lá em cima.
Não, é aqui. Ó, nome da coluna, avaliação RPA, sem caracteres especiais, né? Sem tio, sem nada, então volta lá, clica aqui, mais abrir editor avançado e substitui aqui para o nome que a gente deu. Tira aqui o aspas duplas, né? A gente acabou duplicando. Aqui. Então, se existir se esse código aqui, se o código que eu estou buscando no relatório 1 existir no relatório 2, então eu não posso aprovar. Vou botar aqui, ó, não aprovar. E caso exista, né? Vamos aqui, Ctrl C, Ctrl V, coloca embaixo. E caso exista, e caso não exista, a gente vai colocar aqui, ó, mesma coisa que a gente colocou, aprovação automática. Aí eu vou dar uma olhada lá também para ver. Vamos voltar aqui em cima, com muita calma, para ver aqui qual foi o nome que a gente deu. Ler arquivo, ok, não era aqui, recolhe. Foi aqui, add column, tá aqui, ó. Clica no sinal de mais, abrir editor avançado, avaliação automática. Vou copiar, Ctrl C, vou fechar, vou voltar lá embaixo e vou escrever aqui no sinal de mais, aqui, ó, abrir editor avançado e vou escrever exatamente a coisa que a gente copiou lá. Aí, ó, aprovação automática. Dou OK, certo? E aí, quando a gente identificar, que é nesse caso aqui, a gente precisa usar uma outra activity aqui chamada break. Trago para cá, colo aqui embaixo, porque é o seguinte, ele vai fazer uma série de interações. Vou voltar aqui e explicar isso novamente. Ó, tô dentro do relatório 1 aqui. Dentro do relatório 1, ele vai fazer a primeira interação aqui na primeira linha do relatório. Aí vai vir aqui e vai percorrer as linhas do relatório 2. Percorre a linha 1, percorre a linha 2 e na linha 3 ele achou o que a gente queria. Ele achou o que a gente queria, então a gente vai mandar ele parar de procurar nas outras linhas, né? Porque afinal de contas não precisa, porque ele já achou. Ok? Então é isso. Vou recolher aqui um pouco, tá muito grande aqui a tela. Vou fechar aqui também. Nosso próximo passo agora, a gente vai recolher aqui a activity. Nosso próximo passo agora, que a gente já fez a comparação, é juntar as duas tabelas. A tabela desconto nota fiscal e a tabela depósito, né? Então, para a gente fazer isso aqui, a gente vai trazer uma outra sequence. Rola aqui. Segura, arrasta e solta aqui. Aí, juntar tabela. Juntar a tabela. E escrever novo Excel. Vou chamar assim. Para a gente juntar as duas tabelas, usar aqui Activity Join Data Tables, traz para cá, assistente aqui de associação. O que eu preciso fazer aqui? É informar aqui a minha tabela. Opa, peraí, não é esse Join Data Tables, confundi. É a Merge, né? Perdão. Merge. Aqui, ó, Merge Data Table. Traz para cá. Aí pergunta para mim aqui qual é a tabela de origem. É a DT nota fiscal. Ok. Com. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. DT nota fiscal. Com a DT depósito. É isso. DT depósito. DT depósito. Vamos olhar aqui direitinho. Deixa eu ver se está certa. Não, na verdade aqui, gente, aqui não, porque eu não vou passar a tabela DP do relatório todo, né? Aqui é só DP depósito, né? Isso, pronto. Só DT depósito, porque a gente fez o filtro aqui e manteve somente as linhas que a forma de pagamento
era depósito em conta. Se eu passar a DT01, ele vai passar tudo, inclusive a nota fiscal, que eu não preciso estar avaliando, né? Só que eu preciso realmente, de fato, percorrer a DT Relatório 2, que é essa segunda tabela aqui, ó. Aí sim, aí tá certo. Agora vamos voltar para cá, deixa eu pedir aqui, né? Vamos lá. Recolher aqui. Vamos juntar as duas tabelas. E aí agora a gente vai fazer a última etapa aqui, que é escrever, né? Então para escrever a gente vai usar aqui um Write Range. Write Range Workbook. Aí a pergunta que ele tá me fazendo aqui é: qual é o nome da planilha? Aqui vou chamar de Plan 1. Vou escrever na Plan 1. Vou chamar de avaliação RPA. A tabela de dados que eu quero que ele aqui vai ser quando ele juntar essas duas aqui, ó, vai pegar o que tem da ADT nota fiscal e vai juntar aqui, acrescentando aqui na ADT depósito. Então basta a gente colocar a ADT depósito aqui. Colocou e ele pergunta para mim: você quer salvar onde? Então, tá bom, vou salvar no mesmo caminho onde eu estava lendo lá, né? Vou pegar essa planilha aqui, vou salvar aqui, copia, desce lá embaixo. Ctrl V aqui e vamos trocar, né? Ó, relatório, propostas avaliadas. Aqui para você dar uma olhadinha, vou clicar no sinalzinho de mais, ó. Aqui, ó, relatório, proposta avaliada. Ah, mas esse relatório não existe na pasta. Tudo bem, não tem problema. Ele vai criar aqui um novo arquivo Excel pra gente. Beleza? Com esse nome aqui, com a avaliação que a gente fez. Ok. E agora, vamos executar a nossa automação e verificar o que ela faz aqui pra gente. Olha aqui tudo bonitinho, e vamos executar, fechar aqui o Excel, salva aqui, vamos mandar executar. Vou acompanhar aqui o IPF compila. Você assiste esse vídeo com bastante calma, tá? Aqui é uma dica de projeto, e dica de projeto é assim, na vida real é assim, aparecem coisas que talvez não sejam tão simples de serem feitas. Então, o propósito desse vídeo é exatamente trazer você para esse contexto. Aproveita, se você estiver gostando, deixa o seu like, segue o canal para ficar aqui acompanhando novos conteúdos e você evoluir no seu conhecimento aqui com automação robótica de processo. Já recebi o feedback visual aqui, tá? O robô está executando aqui em back-end, significa dizer que ele está executando, não é visível para a gente em tela, que é uma operação de conciliação. E aí quando ele terminar, já a gente dá uma olhada. Opa, acabou. Vamos dar uma olhadinha agora. Basta. Ok. Vamos abrir aqui. Olha aí, maravilha. Escreveu aqui, né? Não, só que eu não mandei ele escrever, né? Aqui do lado, mas tá tudo bem. Vamos pegar esse daqui, vamos excluir, vamos ver só. Vamos ocultar aqui, né? Vamos ver o que ele escreveu aqui pra gente aqui, ó. Aprovação automática. Então, esqueci de escrever aqui os cabeçalhos, né? Mas vamos fechar aqui então. Vou fazer de novo. Vamos salvar. Vamos vir aqui, ó. Vamos deletar esse arquivo. Não tem problema não. Volta aqui. Bem aqui, ó. Nessa etapa aqui, eu esqueci de marcar aqui essa caixinha aqui, ó. Fica aqui, ó. Propriedades. E aqui, ó. Adicionar cabeçalhos. Aqui ele coloca o cabeçalho aqui da nossa tabela, né? Pra gente poder filtrar, ficar bonitinho. Né? Então vamos nós aqui. A gente vai aproveitar aqui. Vamos voltar aqui para nossa tabela principal. Vamos apagar aqui essa regra, que a gente não precisa dela, né? Aqui, só para poder exemplificar. Apagou. Ok. Vamos dar um salvar aqui novamente. Fecha. Vamos executar aqui o IPF. Guardar um pouquinho. E conferir aqui se está tudo ok. Guarda um pouquinho, feedback visual da automação.
Ok, tá rodando. Espera um pouquinho. Acabar, aparece aqui pra gente. Ok. Vamos dar uma olhada aqui na pasta. Espera mais um pouco. Ok, acabou. Vou verificar aqui a pasta. Propostas avaliadas. Muito bem, escreveu a coluna que a gente queria. Olha só. Então, ó. Dados, filtro. E aí, ó. A mesma fórmula que tinha lá no Excel, ó. Aprovação automática, aprovação automática. Quando ele identificasse que esse código desse cliente existe naquela outra planilha, que era o relatório 2, deve trazer para cá, e no nosso caso a automação seria colocar não aprovar, ó. Então certinho, ó, aprovação automática, certinho, ó, não aprovar, ó. Conferindo aqui, ó, exatamente, a gente obteve o mesmo resultado aqui esperado. Aproveitar aqui para a gente fazer uma volta aqui para automação, vamos recolher. Então é isso, pessoal. Espero que você tenha gostado, espero que essas dicas de projetos possam ser bastante úteis no seu dia a dia. Aproveita, segue o canal, estou sempre trazendo novos conteúdos aqui e você precisa ser notificado quando esses conteúdos serem postados aqui. Muito obrigado e até a próxima.